Beleza, meninos? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, essa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a crise de 29 e o New Deal, né? O que foi esse processo aí da crise de 29 e o que foi esse New Deal aí? Só que tem um detalhe, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho mais e a gente tem que vir falar aqui um pouquinho sobre toda essa década de 20 nos Estados Unidos. Como é que foi essa década de 20 nos Estados Unidos? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que os Estados Unidos estava saindo, né, não só os Estados Unidos, mas o mundo, né, a Europa toda, estava saindo da Primeira Guerra Mundial. E essa saída da Primeira Guerra Mundial vinha fazendo com que os Estados Unidos se tornassem uma grande potência. Né? Os Estados Unidos viria a ter um crescimento econômico muito grande aí, o que traria benefícios muito grandes também para a economia estadunidense. Né? Que acontece? Os Estados Unidos, antes dessa guerra, tinha dívidas com vários países europeus, e quando ele saiu dessa guerra, ele acabou saindo de lá como um grande credor desses países europeus. Aí. Por quê? Porque esses países europeus demandavam dos produtos americanos, não só depois da guerra, mas durante a guerra foi muito útil também. Né? Os Estados Unidos, durante o período da Primeira Guerra Mundial, foi o maior exportador mundial de armas, de alimentos, de equipamentos militares, de medicamentos, tudo isso aí durante a guerra. E quando terminou essa guerra, os Estados Unidos já tinha crédito, né? Com países como a Inglaterra, como a França, como a Bélgica, tudo isso aí de empréstimos que os Estados Unidos já tinham feito para esses países. Tá? Isso aconteceu por quê? Porque durante a guerra havia um envolvimento direto desses países europeus. A gente viu na aula passada que a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, aí a gente viu o quanto esses países estavam envolvidos nos conflitos e os Estados Unidos eram as únicas indústrias que funcionaram durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu então? Após o final dessa guerra, os Estados Unidos continuou enviando produtos, continuou. Vamos colocar assim, que os Estados Unidos, durante o período da pós-guerra, imediatamente pós-guerra, os Estados Unidos era responsável aí, por aproximadamente 40% das mercadorias que rodavam no mundo. Então a maior parte das mercadorias eram americanas. Os Estados Unidos ainda produziam muito e enviava muita mercadoria para o restante do mundo aí. Né? A produção agrícola dos Estados Unidos começou a aumentar muito com a criação de tratores, de tecnologias agrícolas. O crescimento, o aumento de produção industrial também era muito importante. Nesse período pós-guerra, os Estados Unidos investia muito na indústria, né? E isso tudo com o intuito de abastecer esses mercados europeus que necessitavam desses produtos. Tá? Então, o que acontecia então? Os Estados Unidos começaram a manter uma produção em série, tá? Isso aí vai ser importante a gente falar sobre isso aqui agora, porque vai em contra esses dois tipos de administração que vão ocorrer, que a gente vai falar sobre eles agora. Então, Estados Unidos começava a produção em série para atender um consumo em massa, né? Muitas pessoas consumindo, o próprio mercado interno americano começava a consumir muita mercadoria, né, dos Estados Unidos e alimentar também esse mercado externo aí. Além disso, começavam a surgir os monopólios, ou seja, as grandes indústrias começavam a aparecer dentro dos Estados Unidos, né? E essas indústrias acabavam monopolizando alguns produtos ali. Bom, o que acontece? O que era o foco dessa linha de montagem, né? Essa produção em série? Era aumentar a produção. E isso fazia aumentar essa produção num tempo ainda menor do que ela já era feita. Né? Com isso surgiu a teoria de Frederick Taylor, né? Ou seja, o Taylorismo. O que era esse Taylorismo? Ele visava controlar os operários, né, o movimento dos operários ali, e o tempo de execução de cada tarefa. Né? Era uma revolução científica, era estudar realmente o que o trabalhador fazia e quanto tempo ele gastava para fazer, inclusive até usando às vezes cronômetro. Né?
incluía nesse programa de Taylor também, nesse Taylorismo, prêmios e remunerações extras, de acordo com o que os funcionários conseguissem desempenhar. Bom, diante dessa teoria de Frederick Taylor, surgiu um cara importantíssimo na história da administração, que era Henry Ford. Henry Ford é o mesmo cara que fez, vocês não percebem errado não, é o mesmo cara que fez os carros da Ford, né, a fábrica da Ford. Mas ele, além de produzir veículos, Henry Ford veio com uma ideia nova sobre a forma de se manter uma fábrica. E esse nome foi dado para ele de Fordismo. O que é esse Fordismo? Ele vinha aperfeiçoando aquele modelo taylorista, né, de controlar o movimento dos operários, de dar premiação extra. Só que, além disso, ele visava o aperfeiçoamento do trabalho, a especialização de cada funcionário numa parte específica da linha de montagem. Então, por exemplo, se eu queria montar um veículo, um carro, eu ia deixar, em vez de uma pessoa fazer um carro inteiro, outra pessoa fazer outro carro inteiro, outra pessoa fazer outro carro inteiro, o que eu fazia? Eu determinava que uma pessoa ia fazer só roda. Então o que acontecia? Esse cara ficava especialista em fazer roda, ele só fazia roda. O outro cara só fazia motor. Então ele se especializava em fazer motor. Então a gente ia ter a especialização aí, certo? O aperfeiçoamento em cada área, uma vez que cada trabalhador se dedicava a uma única tarefa. Tá? Os salários eram aumentados, igual no Taylorismo aí, e a jornada de trabalho um pouco mais adequada. Tá? Vamos lembrar que até esse período aí não existia muita lei trabalhista, não existia muita regulamentação. Então se trabalhava muito, as fábricas exploravam muito os trabalhadores. Henry Ford veio para controlar um pouquinho mais também essa forma de se trabalhar desses operários nas fábricas. O que ele conseguiu com isso, então? Ele conseguiu ampliar as vendas, né? Ampliou muito as vendas e os Estados Unidos acabou liberando muitas camadas, muito empréstimo para as camadas médias da sociedade. O que acontecia? Com isso, liberando esses créditos, ele liberava mais dinheiro e havia um consumo maior. Então a gente ia ter aí geladeira, enceradeira, rádio, fogão, principalmente automóvel, começava a circular mais nos Estados Unidos. Esse aí ficou conhecido como estilo de vida da classe média americana. A classe média começou a adquirir, a ter condições financeiras de consumir melhor. Tá? O nome dado para esse padrão americano aí era o American Way of Life. American Way of Life era o estilo de vida americano mesmo, baseada principalmente no consumismo, em consumir muito, em comprar muito. Né? E esse estilo de vida aí, o foco dos Estados Unidos, como era um país capitalista, ele queria que se expandisse no mundo inteiro. E aí, para expandir isso aí no mundo inteiro, ele usava a principal ferramenta que ele podia ter na época, que era o cinema. Até então a gente tinha uma produção cinematográfica europeia muito grande. A Europa é que produzia muito filme, mas esse aí tinha sido comprometido pela guerra. A Europa não ia conseguir mais produzir filmes na mesma quantidade que produzia. Isso abriu espaço para o mercado do cinema americano. Né? Nesse período aí da década de 20 foi fundada a Metro-Goldwyn-Mayer, né? aquele tem o símbolo do leão, né? Aquele no começo dos filmes, que é considerada o maior estúdio cinematográfico dos Estados Unidos ali. Né? E esses filmes americanos começou a ser distribuído e exibido mundialmente. E nesses filmes o que fazia? Divulgava esse American Way of Life. Começava a divulgar esse meio de vida americano que baseava-se no consumismo, aqueles carros grandes, bonitos, luxuosos, e era pregado o quê? Que aquilo ali era o meio de vida da classe média, não era nem a classe alta, a classe média estava vivendo bem daquele jeito nos Estados Unidos. Né? Inclusive o presidente dos Estados Unidos na época deixou uma frase muito interessante, falava assim: quanto mais vendemos filmes, mais vendemos chapéu, mais vendemos carros, mais vendemos fonógrafos. Ou seja, o que ele queria dizer com isso?
que quanto mais ele vendia filme, mais ele divulgava esse meio de vida americano, mais ele botava na cabeça dos outros lugares esse meio de vida americano. E isso fazia com que essas pessoas também começassem a consumir mais, né? Se espelhassem nesse meio de vida americano e começassem a consumir mais também nos seus países, certo? Bom, aí nós vamos ver também um pouquinho sobre o que começou a acontecer nesse período também, né? Nesse período, com esse American Way of Life, começou a haver um avanço, não é nem um avanço, começou a haver uma acentuação muito grande no comportamento mais conservador do americano. Né? O americano começou a ver o quê? Principalmente lá no período entre 19 e 21, os Estados Unidos viviam uma mini crise ali nesse período ali, com o fim da guerra, até os Estados Unidos se estruturar, né? Se estruturar para começar a vender, atender essas novas demandas que ia surgir no mercado aí. E com isso acabou até elevou um pouquinho o preço das coisas, né? E o aumento de distúrbios sociais, principalmente por quê? Porque começou a aparecer nos Estados Unidos muitos sindicatos. Esses sindicatos eram decorrentes de estrangeiros que vinham, principalmente europeus, que vinham para os Estados Unidos, e esses europeus tinham lá, já na Europa, né, principalmente com os modelos já voltados para o socialismo, né, vinham ali buscando condições de trabalho melhor, buscando condições de... Começou a surgir os sindicatos lá na Inglaterra, e na Europa de forma geral, e esses sindicatos começaram a vir para os Estados Unidos. Então o que começou a acontecer? Começou a haver esses sindicatos aí começaram a ser culpados pelos demais cidadãos americanos por essa crise. Peraí, esses preços estão subindo porque esses caras estão começando a pedir muitos direitos trabalhistas, né? Estão começando a reivindicar muito a regularização dessas horas de trabalho. E o que acontece quando se reivindica horas de trabalho? Ixi, meu negócio está caindo aqui, gente. Se cair, vai ficar desse jeito, hein? O que começou a acontecer, então, a respeito dessas horas de trabalho? O cara começou a reivindicar horas de trabalho, fica mais caro para pagar esse cara. Então, se aumenta o preço dos produtos, certo? Esse era o principal pensamento. O que começou a acontecer, então? Começou a haver uma resistência aos imigrantes dentro dos Estados Unidos. Né? Essas ideias revolucionárias da Europa começou a fazer com que esses europeus que vieram para os Estados Unidos começassem a ser meio que repelidos pelos próprios moradores americanos. A gente tem que pensar que entre 1880 e 1920, cerca de 22 milhões de imigrantes foram para os Estados Unidos. E eles passaram a não ser muito bem-vindos mais no território americano. Tá? Começou a aparecer ali muitas restrições à imigração nos Estados Unidos, um movimento xenofóbico muito grande, onde não se queria muito mais, não se aceitava muito bem pessoas de outras raças, né? E isso afetava também o próprio mercado americano, que tinha uma população negra muito grande, tem, né, até hoje uma população negra muito grande. Essa população negra começou a sofrer uma resistência, ela começou a não ser muito bem aceita. Aí, em 1921, foi feita uma lei pelo Congresso americano que restringia o ingresso de imigrantes no país, não aceitava mais imigrantes, aquele famoso visto, né, que começava a ser exigido a partir de 1920 ali, e começava a surgir nos Estados Unidos um dos movimentos mais xenofóbicos já diagnosticados no mundo, que era a Ku Klux Klan. O que era essa Ku Klux Klan? Era um movimento que ele era contra negros, era contra judeus, era contra católicos, né? Que a gente tem que pensar que os Estados Unidos a maior parte das religiões americanas são protestantes, elas não são católicas, então começou a perseguir católicos, comunistas, até mesmo os liberais dentro do país, pessoas que eram mais liberais dentro do país, começaram a ser perseguidas, tá? E o que começou a acontecer? Mais que isso, milhões de pessoas começaram a se filiar à Ku Klux Klan. E além dessas pessoas se filiarem na Ku Klux Klan, a gente ia ver milhares de pessoas participando das paradas denominadas na época de 100% americana.
né? Nós queremos os Estados Unidos 100% americano. Então tudo que era de fora, latinos, negros, europeus, todos acabavam sofrendo uma resistência, acabavam sofrendo um preconceito mesmo, um racismo contra eles ali, por causa desse conservadorismo americano. Um outro fato também, inclusive, que falavam desse conservadorismo era a lei seca, que foi colocada nos Estados Unidos nessa década de 20 aí, que proibia a fabricação, a produção e a comercialização de bebida alcoólica, né? Tem um filme, inclusive, tem que ver o nome do filme, não me lembro agora, que fala sobre essa questão dessa lei seca, de não poder produzir bebida. E foi um período, inclusive, que começou a surgir nos Estados Unidos o movimento dos gangsters, né? Que começava a disputar o comércio ilegal e lucrativo, é óbvio, desse mercado de bebida. Aí, tem um filme que fala bem dessa questão dessa distribuição de bebida. Mas por que proibiam a bebida? Porque falavam, né, que a bebida ela dificultava o controle e o disciplinamento dos trabalhadores, que esses trabalhadores não conseguiriam manter a mesma disciplina uma vez que eles estavam alcoolizados. Então se proibia, começou a se restringir até o consumo do álcool dentro dos Estados Unidos, tá bom? Vamos falar um pouquinho então no que isso culminou. Porque isso aí tudo a gente está falando na década de 20. Isso antecede a crise de 1929. O que foi essa crise de 1929? Vamos falar sobre ela agora, tá ok? Bom, vamos lá então. Primeiro detalhe que a gente vai falar aqui é o seguinte, pessoal. Quando começou a ter essa superprodução, né, nos Estados Unidos de itens para atender a Europa e até para atender esse modelo de vida americano que era voltada para o consumismo, vai começar a ter uma superprodução. E essa superprodução vai ser o principal fator que vai levar à crise lá em 1929, tá? Porque o que acontecia? Havia uma superprodução, mas o poder de compra da população americana ele era mais lento que a quantidade de produção que os Estados Unidos fazia. Os Estados Unidos começou a produzir muito rápido e esse taylorismo começou, né, o Fordismo até, começou a acelerar muito esse processo de produção. Então os Estados Unidos vinha produzindo muito, porém o poder de compra da população não era o mesmo. Era menor. Então, assim, esse poder de compra do americano, ele fluía numa velocidade muito mais lenta do que se produzia, né? Então, isso vai provocar uma superprodução. Além disso, tem um detalhe. Nos Estados Unidos, a gente tinha lá 50% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, a gente não tinha uma população americana rica. Ela aparentava ser muito rica, né? Era o que a gente chamava de subconsumo. Então, muitos produtos não conseguiam atingir essa população, não chegava a essa população. Outro detalhe, alguns países que eram exportadores, né, que compravam mercadoria dos Estados Unidos, tinham problemas para pagar as dívidas, principalmente com os bancos americanos. Esses bancos americanos iriam receber mercadorias e ia ter dificuldade para chegar ao ponto de pagar essas dívidas. Outro detalhe é o seguinte, esses países, principalmente os europeus, iriam começar a se reestruturar, iriam começar a adquirir novamente seu capital e montar novamente as suas indústrias. O que acontece? Eles montando as indústrias, eles parariam de comprar das indústrias americanas. E isso provocaria para os Estados Unidos uma perda de um mercado consumidor muito grande. Então, Estados Unidos que de uma hora para outra começava a alavancar a sua economia, vender muito, de repente não tem mais para quem vender, né? A população americana não conseguia comprar a maior parte dos produtos que eram fabricados e a Europa pararia de comprar. Opa, peraí, vai acontecer um problema. Outro detalhe importante que começava a acontecer também, as grandes empresas americanas iam começar a se fundir, né? A se misturar uma empresa grande com outra empresa grande, o que provocaria, consequentemente, a falência de muitos negócios pequenos, né? Esses negócios pequenos ali empregavam 4, 5 pessoas. E aí, quando esses 4, 5 eram mandados embora, começava a haver um desemprego.
E aí uma coisa leva a outra, porque se a pessoa não consegue comprar, se a pessoa não recebe, ela automaticamente não consegue comprar. Então ela perde o valor de compra, o poder de compra dela, ela diminui. Que era a solução para esse problema então, né? Para essas empresas que tinham essa superprodução e não tinham para quem vender? Elas começavam a vender ações para tentar recuperar o prejuízo. Então elas botavam essas ações nas bolsas de valores com o foco de que essas ações fossem vendidas e elas recuperassem o lucro que elas tinham perdido, certo? E nessa época elas se aproveitavam muito que os bancos começavam a emprestar dinheiro a juros bem mais baixos, né? Que faziam com que mais pessoas ainda começassem a investir na Bolsa de Valores e comprar mais ações dessas empresas. Olha só o que começava a acontecer. Começava a haver pessoas que não pensavam na vida em ter essa chance, começavam a ter chance de ganhar um dinheiro fácil. Né? O que eu vou fazer? Eu vou investir na bolsa. Vou lá, vou comprar ações de empresas aí que estão vendendo elas baratas, depois eu vou vender elas caras, né? Vender elas com preço melhor. Essas empresas vão se recuperar e eu vou vender elas com preço melhor. Aí vem um grande problema, porque começava ali um processo de especulação financeira, ou seja, as pessoas ali estavam pensando o seguinte, eu vou comprar e eu vou vender quando as ações subirem, né? Quando os preços forem favoráveis. E se esses preços não chegassem? Se esses preços favoráveis não chegassem? Né? Então, nós tínhamos lá uma produção em queda e o preço das ações subindo. Então, peraí, eu vou guardar, vou comprar ação e vou guardar, porque elas estão subindo. Então eu vou ter no futuro aí uma venda, quando eu for vender minhas ações, eu vou rachar de ganhar dinheiro. Estou comprando lá a R$20 cada ação agora, vou vender ela a 50, né? Tá subindo as ações, só que a produção americana não estava produzindo mais, parou de produzir. E produzir para quem? Ela não tinha nem como produzir mais, já estava com excesso de produção, né? Isso gerou uma desconfiança no povo americano. E essa desconfiança fez o quê? Fez com que ninguém mais quisesse comprar ação. O cara chegou e falou assim, peraí, eu vou comprar ação não, cara. Esse negócio tá errado. Esses preços das ações estão subindo, o país está com superprodução. Quer dizer, daqui a pouco eu vou vender essa ação para quem se eu comprar ela agora? O que aconteceu no dia 24 de outubro de 1929? Milhões de ações foram colocadas à venda na Bolsa de Valores de Nova York e não tinham quem comprasse. Não tinha ninguém para comprar essas ações. Esse episódio ficou conhecido como a quebra da Bolsa de Nova York, ou crash de Nova York, né? Ou também vai ser conhecido como a Grande Depressão, né? A quebra da Bolsa. Esse período aí, esse movimento de ações e de produção americana que vai gerar essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Quais os efeitos disso? Aonde isso aí vai resultar? Na falência de vários bancos e empresas, porque o banco emprestava o dinheiro, esse cara comprou a ação contando que ele ia conseguir vender e ele não iria conseguir vender, então automaticamente esse dinheiro ele não iria conseguir pagar o banco. Empresas estavam com as ações paradas tentando ser vendidas para arrecadar algum dinheiro, não conseguiam vender também, as empresas iam ficar paradas, não iriam conseguir produzir, então a gente vai ter uma grande quantidade de falências em bancos e empresas norte-americanas, onde as pessoas não conseguiriam sacar o dinheiro que elas tinham no banco. Aquele banco emprestou o dinheiro, aquele cara não pagou, a hora que eu for lá no banco sacar, não vai ter esse dinheiro para me tirar de lá mais. Então eu não consigo nem sacar o dinheiro que eu tinha no banco, certo? Isso automaticamente vai gerar uma grande carga de desemprego nos Estados Unidos e o enfraquecimento do capitalismo. Porque o capitalismo era focado em quê? Em consumo. Se a pessoa perde o poder de consumo, eu perco o poder do capitalismo naquele lugar, do liberalismo naquele lugar. Certo? Quais o reflexo dessa crise fora dos Estados Unidos? Teve? Claro que teve. Né? Os Estados Unidos era o maior credor mundial, ele emprestava dinheiro para o mundo inteiro. Um dos problemas que nós vamos ter vai ser justamente com a repatriação de capitais. O que era essa repatriação de capitais? Os Estados Unidos começou a bancar muitos países que participaram da Primeira Guerra Mundial, entre eles a própria Alemanha. E aí ele vai
cortar esse crédito, vai falar assim, a partir de agora eu não posso emprestar mais, eu estou quebrado aqui também dentro dos Estados Unidos, como é que eu vou emprestar dinheiro, continuar emprestando dinheiro? Isso aí vai gerar um reflexo lá, a gente viu, né, na ascensão do nazismo e do fascismo, que essa ascensão surgiu principalmente porque cortou esse capital. Os Estados Unidos não tinha como alimentar mais a Alemanha vai começar a deixar o nazismo crescer lá dentro, né? E nós vamos ter uma queda no consumo, né? Vai parar de consumir, o mundo vai diminuir o consumismo. Aqui no Brasil, nós vamos ter um reflexo muito grande dos Estados Unidos pararem de importar. Os Estados Unidos era o maior importador do café brasileiro. Vai chegar uma hora que os Estados Unidos vai falar assim, para aí filho, eu não vou comprar mais café de vocês, eu não tenho mais dinheiro. O que vai acontecer? Vai haver uma superprodução de café no Brasil. Né? Nós vamos ver isso aí na história do Brasil, a gente vai ver aí, a gente viu, né, no período republicano, aí, o convento de Taubaté, onde foi comprado e queimado toneladas de café no Brasil para tentar recuperar o preço do café aqui. Né? Então a gente vai ver que vai ter esses principais reflexos aí, além, obviamente, de muitas empresas estrangeiras que tinham ações na Bolsa de Valores de Nova York, que vai acabar quebrando por causa dessa ação aí, né? E aí vem o New Deal. O que é o New Deal? New Deal, a tradução quer dizer novo acordo. O que é esse novo acordo? Em 1932, teve eleições para presidente nos Estados Unidos e o presidente Roosevelt foi o eleito a governar o país nesse período tão complicado. E aí a gente fica pensando, né? Num período tão complicado, imagina se caísse na presidência americana um político corrupto, né? Seria algo a não se recuperar talvez nunca mais. A sorte é que não havia esse problema. O presidente Roosevelt vinha com propostas muito boas, principalmente de mudança na condução da economia americana, e ele era muito entendido dessa área econômica. Os Estados Unidos tinha nessa época aí 13 milhões de desempregados, era muita gente desempregada, e aí esse New Deal passava por novas ideias baseadas no keynesianismo, né? Era uma economia baseada nas ideias de um economista inglês chamado John Keynes, né? Por isso o nome keynesianismo, vem de John Keynes. E o que ele falava? Ele trazia na ideia dele a intervenção do Estado na economia, que para resolver esse problema de crise, o Estado tinha que intervir na economia, definindo produção, preço. O Estado seria assim, vamos imaginar que é algo muito parecido com o socialismo. A diferença é que o Estado não adquiriria a propriedade privada das pessoas. A propriedade continuava sendo sua, mas o Estado ia definir o que você fazia, o quanto você fazia. Né? Esse era o foco do keynesianismo. Né? Era uma série de medidas que visava realmente recuperar a economia americana aí. Tá? Fiscalizava e regulamentava grandes empresas, até que ponto elas podiam produzir, justamente para evitar essa superprodução, gerava novos empregos, né? Vai ver que vai tentar gerar novos empregos aí para que as pessoas tenham capital para consumir, uma vez que elas não tenham capital para consumir, esse estoque vai continuar parado. Vai ter aí a compra e destruição de muito estoque de mercadoria, similar ao que foi feito com o café brasileiro. É uma medida interessante, né, que vai fazer com que aquele produto volte a ter valor no mercado, porém o Estado vai definir esse valor, ele não vai deixar liberar novamente para que tenha esse valor abertamente. Isso aí vai acontecer muitos anos depois nos Estados Unidos de haver o liberalismo novamente, até então vai ser freado. Vai ter uma lei de ajustamento agrícola, onde vai ser reduzida a produção agrícola, não vai se produzir o mesmo tanto que produzia antes, né? Vai ser um acordo com os produtores para que se produza menos, uma lei de recuperação industrial com normas para regulamentar preço, para evitar novas crises de superprodução. Vai ser feito novas obras públicas para gerar mais emprego. Uma coisa que vai sofrer muito com isso é o dólar. O dólar vai sofrer uma desvalorização muito grande nesse período de 20, né? Nessa crise de 29, aí, década de 20, 30, vai sofrer um impacto muito grande. Essa moeda vai perder muito valor em relação às moedas estrangeiras.
Os sindicatos vão começar a se fortalecer muito, né? Os sindicatos dos trabalhadores, até porque esses caras vão precisar trabalhar novamente para sustentar os Estados Unidos, então vai ter um fortalecimento desse sindicato e nós vamos ver aí a criação daquele sistema de seguridade social nos Estados Unidos, que é o quê? É um salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, onde os funcionários vão trabalhar menos, então você vai conseguir empregar mais pessoas, aposentadoria, coisa que até então não existia nos Estados Unidos. Tá? Isso vai criar nos Estados Unidos o que eles vão chamar de welfare state, estado de bem-estar social. Né? E esse estado de bem-estar social vai mostrar aí o quão é importante a economia funcionar bem para que o Estado esteja bem. Eu vou deixar para vocês um trechinho do filme. O filme chama Tempos Modernos, foi o último filme mudo produzido pelo gênio, né? Pelo Charles Chaplin. E ele mostra um pouquinho de como é que era visto, né? No meio social, no meio popular, o Fordismo. Né, essa produção em cadeia, como é que era essa alienação do trabalhador fazendo somente uma etapa do processo. Vou deixar esse filme e encerro essa aula com vocês por isso daí. Tarefas, façam as objetivas que tem no livro no final do módulo. Próxima aula a gente faz a correção. Valeu? Beijão, fica aí com o filme para vocês acompanharem. Obrigado. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bauperkin. Philip Bauperkin.
No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!